Oi, gente, tudo bem? Olha, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora e hoje é dia de revisão. Essa revisão vai ser transmitida pelo YouTube, é gratuito, todo mundo pode acessar. E se tu não sabe nada de processo penal ainda, bom, eu tenho duas conclusões. A primeira é que tu não fez nenhum extensivo, nenhum intensivo da Verbo, senão estaria, olha, tudo decorado, tudo compreendido em processo penal. A segunda conclusão é a seguinte, eu te garanto, pelo menos uma questão aqui. Não, vamos lá, duas, tá? Porque a revisão é boa. A revisão eu estudei bastante, o que pode cair, o que não pode cair. E isso tudo em apenas uma hora. Em mais ou menos uma hora. Então, por favor, assiste essa aula. Só vai te beneficiar. Tá bem? Então, bora lá. Meu nome é Henrique Saibro, sou professor aqui da Verbo Jurídico. Já tem alguns anos. Me sigam aí nas redes sociais. Segue a Verbo também. Então, bora lá que a gente não tem muito tempo. Começando por prisão preventiva, gente. Ultimamente, prisão preventiva vem sendo cobrado em praticamente todas as provas da OAB, tá? E variam de acordo com um determinado dispositivo. Antes de adentrar no artigo 313, que já caiu mais de uma vez em prova, vamos revisar o artigo 312 do Código de Processo Penal. O que é o artigo 312 do Código de Processo Penal? Vamos lá, artigo 312 do CPP. Trata dos fundamentos da prisão preventiva, que consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Então é importante que vocês saibam quais são os fundamentos para a decretação da prisão preventiva. O que é importante aqui, gente? Garantia da ordem pública. O que configura garantia da ordem pública segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Gravidade concreta e também risco de reiteração criminosa. Cuidado, não vai confundir gravidade concreta com gravidade abstrata. Gravidade abstrata não é um fundamento idôneo, segundo o STF, para fundamentar a prisão preventiva. Então, se eventualmente cair na questão que o magistrado decretou a prisão preventiva em virtude de o crime de homicídio ser grave, isso é gravidade concreta ou abstrata? Gente, todo mundo sabe que o crime de homicídio é grave, né? O magistrado não fica estudando anos a fio, se preparando para dar esse tipo de fundamentação. Isso é gravidade abstrata e não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. O que é uma gravidade concreta? É quando o magistrado, ao fundamentar a prisão preventiva, adentra nas circunstâncias do caso concreto, gravidade concreta, caso concreto. Então, se o magistrado, ao invés de simplesmente alegar que o crime de homicídio é grave, ele fundamentar que o réu, mediante tortura, gravemente impôs desnecessário e forte sofrimento à vítima, praticando um delito extremamente cruel. Além do mais, após ceifar a vida do ofendido, proferiu para testemunhas oculares que já sabia quem seria a próxima vítima. Gente, por favor, esse cara aqui foi no cartório e registrou firma para ser preso preventivamente. Então veja a diferença. O juiz, nesse caso, ele adentrou nas circunstâncias do caso. Ele está fundamentando por que aquele caso transcende a gravidade ordinária do delito de homicídio. Por que aquele caso de homicídio é excepcionalmente grave? Por que excepcionalmente grave?
porque prisão preventiva é a última ratio, né? A última das últimas alternativas, tanto é que a doutrina e a jurisprudência conceituam prisão preventiva como medida extrema. Afinal, ela rompe toda a lógica do processo penal, porque a lógica do processo penal, como vocês já sabem, é a presunção da inocência. E a prisão preventiva admite a prisão processual do sujeito, mesmo antes do trânsito em julgado. Ok? Atenção nesse ponto. Gravidade econômica é algo que está, de certa forma, em desuso, é quando uma conduta por parte do acusado ou do investigado viesse a abalar os cofres públicos, né? Mas uma questão interessante também é esse risco de reiteração criminosa. Normalmente o réu reincidente específico, né? O que fica muito difícil decretar uma prisão preventiva por esse fundamento quando o réu é primário, né? Poxa, como é que o juiz está fundamentando o risco de reiteração criminosa se o sujeito é primário? Então é muito difícil se decretar a prisão preventiva por esse fundamento. Outra questão importante, o STF considera que não constitui garantia da ordem pública o clamor público. Não pode. O juiz tem que se ater à técnica, ao Código de Processo Penal e não à opinião pública. Se a maioria da população está querendo que a pessoa seja presa preventivamente, mas a prisão preventiva desse indivíduo não tem fundamento no artigo 312 do CPP ou no artigo 313 do CPP, olha, juiz não está aqui para agradar público, não é artista, não é bobo da corte. Então ele não pode decretar a prisão preventiva e se a prisão preventiva for decretada por conta do clamor público, se trata de uma prisão ilegal. E lembrando, prisão ilegal é sinônimo de relaxamento. Pensa que o juiz foi relaxado. Relaxa-se a prisão quando ela é ilegal. E o relaxamento serve tanto para prisão preventiva, para prisão temporária, quanto para prisão em flagrante, é quando a prisão é ilegal. Quando a prisão ela é legal, na sua origem, porém se torna desnecessária, daí não se fala mais em relaxamento, fala-se em revogação, tá bom? Conveniência da instrução criminal. O que é isso? É quando o sujeito ele está atrapalhando a instrução, por isso que é conveniente para a instrução prendê-lo. Exemplo, o réu está ameaçando testemunha, o réu está ameaçando vítima, o réu está se desfazendo de provas, está queimando documentação importante para o processo. Nesse caso, é conveniente para a instrução, para não ser prejudicada, prendê-lo preventivamente. Cuidado se o juiz decretar a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, se a instrução criminal já foi encerrada, né? Aí não faz o mínimo sentido. Lembrando que instrução criminal é aquela etapa de produção de prova em juízo perante o contraditório judicial, tá certo? E por fim, a aplicação da lei penal, assegurar a aplicação da lei penal. O que isso configura? Configura, em síntese, o risco de fuga, gente. O risco de fuga, certo? Risco de fuga. Então, o sujeito está planejando fugir do país, por exemplo, para evitar de ser preso, para evitar de, uma vez transitado em julgado a sentença penal condenatória, ele vir a se tornar um apenado. Pode-se decretar a prisão preventiva com base nesses termos, desde que, obviamente, haja prova, haja elementos indicando um plano de fuga por parte do réu ou do investigado baseado em elementos concretos, ok? Gente, importante, artigo 313 do Código de Processo Penal. Essa, para mim, é a parte mais complexa da prisão preventiva, mas, na verdade, não tem muito mistério aqui, tá? É só vocês se darem conta dessas regrinhas que eu vou colocar para vocês. Isso já caiu na FGV recentemente, se não me falha a memória, foi em 2022 ou 2021, e todo mundo confundiu, todo mundo não, né? Quem foi meu aluno não, mas a maioria das pessoas confundiram. Inclusive teve doutrinadores aí famosos dizendo que a questão tinha que ser anulada, mas ela não tinha que ser anulada, bastava compreender a inteligência do 313. Olha só, o que prevê o 313? Ele está trazendo aqui para vocês os requisitos para se decretar uma prisão preventiva, tá? Só que assim, gente, o que todo mundo confunde? A maioria das pessoas entende que esses requisitos do inciso 1º, do inciso 2º, do inciso 3º são cumulativos. Mas eles não são cumulativos, são incisos que são independentes. O inciso 1º não depende do 2º, o inciso 2º não depende do 1º e assim vai. Basta, portanto, estar configurada uma das hipóteses desses incisos
para se decretar a prisão preventiva. Obviamente, conjugado, né, combinado com os fundamentos do 312. Prisão preventiva nada mais é do que uma somatória do 312 com 313. Então veja só, inciso 1º, admite-se decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então o inciso 1º está dizendo o seguinte, cabe prisão preventiva para crime doloso e não para crime culposo. Além disso, a pena máxima do crime tem que ser superior a 4 anos. Então pega, por exemplo, o crime de furto simples, o caput do artigo 155 do Código Penal. Vai lá no teu VAD. Tu vai ver que a pena máxima do crime de furto simples, do caput do 155, não passa de 4 anos. Então, pelo inciso 1º, não caberia prisão preventiva. Mas cuidado, isso aqui não resolve tudo. Porque eu disse para vocês que os outros incisos podem estar configurados a despeito do primeiro não. Então o inciso 2º vai nos dizer o seguinte, olha, se o réu tiver sido condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o inciso 1º do 64 do Código Penal. O que ele está falando aqui? Está basicamente o seguinte, está dizendo o seguinte, cabe prisão preventiva se o imputado é reincidente em crime doloso. Então, se o sujeito está respondendo por furto simples, por mais que a pena máxima não ultrapasse 4 anos, se ele já é reincidente em crime doloso, pode-se decretar a prisão preventiva com base no inciso 2º. Isso é mais um indicativo de que os incisos são independentes. Veja, está se decretando a prisão preventiva por conta de reincidência em crime doloso, mesmo que o crime em relação ao qual ele está sendo processado não tenha uma pena máxima superior a 4 anos. E cuidado aqui que já caiu na FGV um pega-ratão. Mencionou que o sujeito era reincidente, mas em crime culposo, de modo que não configura o requisito do inciso 2º. Atenção máxima nesse ponto. E por fim, o inciso 3º vai nos dizer o seguinte, cabe prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Gente, olha só, olha o que pode acontecer. Pode vir um crime de ameaça praticado em situação de relação doméstica e familiar. O crime de ameaça não tem pena superior a 4 anos e o sujeito pode ser, inclusive, primário. Só que ele praticou o crime de ameaça, foi decretada uma medida protetiva de urgência de afastamento em relação à mulher, por exemplo, e o sujeito desrespeitou. O sujeito segue se aproximando e segue ameaçando. Cabe prisão preventiva, mesmo que o crime não tenha uma pena superior a 4 anos na pena máxima, mesmo que o sujeito não seja reincidente em crime doloso, mas ele está impedindo o cumprimento de uma medida protetiva de urgência, de modo que é cabível a prisão preventiva baseado no inciso 3º. Beleza? Em síntese, os incisos 1º, 2º e 3º são independentes, eles não são requisitos cumulativos, tá? E aqui é importante também o parágrafo 2º, quando prevê que não se admite prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. O que está dizendo o parágrafo 2º? Que tu não pode confundir prisão preventiva com prisão penal, com aquela prisão que é decretada para cumprir pena, aquela prisão após o trânsito em julgado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A prisão preventiva, a prisão temporária, ela tem um caráter instrumental, elas servem ao processo ou ao inquérito, portanto não se confundem com pena, certo? Então não cabe prisão preventiva para o réu já cumprir pena. Isso é em regra após o trânsito em julgado, à exceção do tribunal do júri. Gente, muito atenção aqui também por um ponto. Se o inquérito policial foi encerrado, se foi oferecida a denúncia, se for recebida a denúncia, desimporta isso para fins de prisão preventiva. Se o inquérito foi finalizado, se, por exemplo, a denúncia foi recebida, significa basicamente que está iniciado o processo penal. E isso não é requisito para se decretar a prisão preventiva, certo? Isso já caiu na prova também. Beleza, visto prisão preventiva,
Vamos ver prisão temporária, que faz um tempinho que não cai. Então eu estou apostando de certa forma em prisão temporária. Gente, prazo para prisão temporária. Em se tratando de crime que não é hediondo ou equiparado, prazo de 5 dias para prisão temporária, mais 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. Então é 5 dias mais 5 dias. Ao todo são 10 dias, só que cuidado, não existe renovação automática. O juiz não pode decretar a prisão temporária desde logo por 10 dias, por 8 dias, por 7 dias. Ele tem que decretar a prisão temporária, num primeiro momento, por 5 dias e, se for caso de renovação, por mais 5 dias. E a renovação tem que ser fundamentada, assim como a prisão temporária originária. Então, 5 mais 5. Mas cuidado que a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072, prevê um prazo diferente. Prevê o prazo de 30 dias prorrogado por igual período. Então, crime hediondo ou equiparado, prazo para prisão temporária 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias. Lembrando que o juiz não pode decretar a prisão temporária desde logo por 60 dias, tá? Tem que decretar primeiro por 30 e, se for o caso, fundamentar a prorrogação por mais 30 dias. Outra questão crucial aqui, gente, atenção. Se o juiz, por exemplo, decretou a prisão temporária por 5 dias e esses 5 dias transcorreram, não pode o sujeito continuar preso temporariamente. Ele tem que ser imediatamente solto sob pena da prisão ilegal e ser relaxado, tá? Então, se, por exemplo, na prisão o sujeito está cumprindo prisão temporária, passou os 5 dias sem nenhuma comunicação a respeito da renovação, tem que ser imediatamente solto. Não pode ficar esperando mais um dia, mais 2 dias para vir a comunicação da renovação. Tem que ser imediatamente solto. Tranquilo? E aqui eu fiz um quadro comparativo entre prisão temporária e prisão preventiva. A prisão temporária não tem disposição no Código de Processo Penal, senão na Lei 7.960, bem como na Lei de Crimes Hediondos, enquanto a prisão preventiva tem previsão no Código de Processo Penal. Isso é importante também, quais são os momentos, né, de cabimento. Prisão temporária é só no inquérito policial, prisão preventiva tanto no inquérito quanto no processo penal, tá? Prisão preventiva admite tanto no inquérito quanto no processo, prisão temporária somente no inquérito policial. É possível se decretar de ofício essas espécies de prisão? Nenhuma delas. Tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva não se admite a decretação de ofício. A prisão temporária nunca se admitiu. A prisão preventiva antes da lei anticrime admitia, mas com as alterações da lei anticrime passou a ser previsto expressamente que o juiz não pode decretar a prisão preventiva sem provocação. Quem que pode provocá-lo? Se for no inquérito, autoridade policial e Ministério Público. Se for no processo penal, Ministério Público, querelante e assistente da acusação. Tá? Atenção, não cabe prisão preventiva de ofício, isso já caiu inclusive. Esses são os legitimados, então, para provocar o juiz para se decretar a prisão preventiva. O prazo nós já vimos, né? 5 mais 5 ou 30 mais 30. E na prisão preventiva não tem prazo de duração. Cuidado, isso é uma diferenciação importante. A prisão preventiva pode durar 15 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Não tem prazo de duração. O que é essa observação aqui no quadro em relação ao artigo 316, parágrafo 1º do Código de Processo Penal? Gente, esse dispositivo passou a prever o seguinte, que a cada 90 dias o juiz deve revisar os fundamentos da prisão preventiva. Veja, não significa que a prisão preventiva terá prazo de 90 dias. Significa que o juiz, a cada 90 dias, ele tem que reanalisar o processo e verificar, olha, passaram-se 90 dias da decretação da prisão preventiva. Será que ainda tem fundamento? Imagina que o juiz decretou a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Passou esses 90 dias, o juiz volta a analisar o caso e percebe que a instrução criminal está encerrada. Se a instrução criminal está encerrada, não há motivo para se protegê-la, né? Porque ela já se encerrou, as provas já foram produzidas. Nesse caso, o juiz, então, vai revogar de ofício a prisão preventiva. Aliás, é importante, por mais que o juiz não possa decretar de ofício a prisão preventiva, ele pode revogá-la de ofício. Então, se o juiz perceber, mesmo sem pedido do advogado, da defensoria pública, do defensor dativo, ou até mesmo do Ministério Público, do assistente, enfim,
se ele não for provocado para revogar, mas ele perceber, por conta própria, que não há mais motivos para a prisão preventiva, ele pode e deve revogar a prisão preventiva de ofício, certo? E os requisitos da prisão temporária estão previstos no artigo 1º da Lei 7.960, que consiste basicamente na prisão temporária ser imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, se o inquérito policial pode tramitar, se há possibilidade de se investigar esse crime sem a prisão temporária, ela não tem cabimento. E também é importante o inciso 3º do artigo 1º, que trata daquele rol taxativo dos crimes em que se admite a prisão temporária. Além daquele rol taxativo do inciso 3º, das alíneas do inciso 3º, cuidado que os crimes hediondos equiparados também têm hipótese de cabimento da prisão temporária. E os artigos 312 e 313 do CPP, que nós já vimos, também se admite a prisão preventiva. Beleza? Então, tá revisado aqui prisão preventiva. Vamos seguir aqui na matéria. Justiça penal consensual. Essa aqui é que eu considero a família negocial do processo penal, né? Cada vez mais a gente está engatinhando em direção ao sistema estadunidense baseado no consenso, no acordo. E no Brasil, nós tivemos uma nova inserção nessa família, que é o acordo de não persecução penal, lá no artigo 28A do CPP, que, aliás, já foi cobrado, desde a sua instituição, 2 vezes na prova da FGV. Tá? Então, sabe como é a novidade, né? A FGV fica de olho. Então, vamos começar pela composição dos danos cíveis. A composição dos danos cíveis tem cabimento nas infrações de menor potencial ofensivo, assim como a transação penal. Lembrando que infração de menor potencial ofensivo, segundo o artigo 61 da Lei 9.099, são aquelas infrações penais, ou seja, crime e contravenção, cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então, a composição civil e a transação penal, elas são realizadas naquela audiência preliminar antes de se iniciar o processo. A diferença é que a composição civil, ela antecede a transação penal. Então, por exemplo, num crime de ameaça que exige representação, né? Ou um crime que se procede mediante queixa, como um crime contra a honra, o magistrado ou o conciliador vai reunir a vítima e o suposto infrator para ver se vítima e infrator não conseguem compor o dano cível. Se esse acordo for frutífero, se ele for efetivamente realizado e nós estivermos lidando com um crime uma infração penal que se procede mediante queixa ou mediante representação, isso significa que o processo não mais iniciará, tá? Porque a composição civil, nessas espécies de ação penal, acarreta a renúncia, a queixa ou a representação. Agora, se for um delito de ação penal pública incondicionada, a composição civil não tem efeitos no início do processo penal, certo? Já a transação penal, ela é oferecida após a composição civil e antecede a denúncia. Portanto, tanto a composição civil como a transação penal, elas são oferecidas, são realizadas antes do início do processo penal, tá? Tanto a composição civil quanto a transação penal não admitem, não exigem a confissão por parte do investigado, não é pressuposto para a realização da transação ou da composição que o sujeito confesse a prática do crime. Da decisão que compõe civilmente os danos é irrecorrível e da homologação da transação penal cabe recurso de apelação. Tanto a composição quanto a transação penal, uma vez homologada e cumprida, não gera maus antecedentes, nem tampouco reincidência, portanto o sujeito que faz uma transação penal, assim como realiza a composição civil, não consta na folha de antecedentes criminais, ele continua, portanto, tecnicamente primário, e ambos os institutos são incabíveis na Lei Maria da Penha, beleza? Acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é muito mais abrangente porque ele tem admissão, tem cabimento naquelas infrações penais cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Cuidado, é pena mínima e inferior a 4 anos. Se nós temos um crime cuja pena mínima é de 4 anos, já não cabe.
porque tem que ser inferior a 4 anos. E não confunde, é pena mínima. Por isso que tem uma hipótese de cabimento muito grande. São vários crimes no Código Penal, inclusive alguns graves, cuja pena mínima é inferior a 4 anos. Desimporta aqui a pena máxima, tá? Desimporta a pena máxima e, além disso, o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Ele tem o seu cabimento até o recebimento da denúncia, porque se trata de um instituto também pré-processual. No caso, o Ministério Público analisa a investigação criminal, entende que tem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, ao invés de oferecer denúncia, ele oferece o acordo de não persecução penal. Agora, muito atenção, gente. O ANPP, diferentemente de todos esses institutos negociais, ele exige a confissão por parte do investigado, sem a qual não é possível a celebração do acordo. Da decisão que não homologa o ANPP, cabe recurso em sentido estrito, é uma nova hipótese de cabimento do artigo 581 do CPP, isso já caiu na FGV. Desculpa. Também não gera maus antecedentes e reincidência, e todos esses institutos aqui acarretam a extinção da punibilidade, e assim como os demais, é incabível na Lei Maria da Penha. Só um cuidado, gente. Quando nós tivermos no ANPP um crime que tem alguma causa de diminuição ou uma causa de aumento, as minorantes e majorantes, aquela terceira fase da dosimetria do método trifásico, vocês têm que ou diminuir aquela pena mínima pela minorante ou aumentar a pena mínima pela majorante. Isso significa que é possível que nós tenhamos um crime cuja pena mínima seja superior, igual ou superior a 4 anos, mas com uma causa de diminuição acabe se tornando inferior a 4 anos e tenha a hipótese de cabimento. A outra lógica é a mesma. Se nós temos um crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, mas com a incidência de uma majorante acabe ficando igual ou superior a 4 anos, não tem mais hipótese de cabimento ao ANPP. E por fim, o sursi processual, que é cabível naqueles crimes de médio potencial ofensivo, ou seja, aqueles delitos cuja pena mínima não seja superior a 1 ano, com base no artigo 89 da Lei 9.099, ele é oferecido junto com a denúncia, e da decisão que decidir sobre o sursi processual, existe uma divergência aqui, tá? Porque não tem previsão legal especificamente para o cabimento de recurso da decisão daquela decisão que decide pelo sursi processual. Mas existem algumas decisões do STJ que vem entendendo que cabe, por uma interpretação analógica, recurso em sentido estrito, porque o inciso 11º do artigo 581 do CPP prevê o RSE para o sursi da pena, o sursi penal, né, a suspensão condicional da pena, o que entende a esses julgados do STJ e que analogicamente poderia ser cabível também para o sursi processual. Também não gera maus antecedentes, não gera reincidência, enseja a extinção da punibilidade e também é incabível em se tratando de Lei Maria da Penha. Beleza? Revisem todos esses institutos aqui, que eles são importantes. E olha, faz um tempinho que não cai composição, faz um tempinho que não cai transação e faz um tempinho que não cai sursi processual. O ANPP que vem sendo cobrado de uma certa maneira com frequência, tá? Vamos revisar alguns pontos agora de recurso, gente. Vamos lá. Isso aqui é feito para confundir a gente, tá? É feito para confundir a gente, então quero que vocês prestem muita atenção nesses pontos. Olha só. Da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa-crime, isso no procedimento comum, ordinário ou sumário, no procedimento comum ordinário, cabe, atenção, recurso em sentido estrito, gente. Cabe recurso em sentido estrito. Então, por exemplo, se o juiz rejeita a denúncia ou a queixa por inexistir, por exemplo, indícios suficientes de autoria, o que isso significa? Significa que o MP vai querer recorrer, provavelmente. E o recurso cabível para o Ministério Público é o recurso em sentido estrito. Tá? O recurso em sentido estrito, segundo o inciso 1º do 581 do CPP. Cuidado que a rejeição da denúncia faz coisa julgada formal. Isso significa que, havendo
provas novas, fatos novos e noticiados esses fatos para o judiciário, nada impede o Ministério Público de oferecer uma nova denúncia. Por isso que é coisa julgada formal e não material. Por outro lado, olha o pega-ratão aqui, gente. A decisão que rejeita a denúncia ou a queixa no procedimento sumaríssimo, naqueles delitos, nas infrações de menor potencial ofensivo, não cabe RSE, cabe apelação. Cuidado, lá no artigo 82 da Lei 9.099, muda-se o recurso por conta da alteração do procedimento. Atenção nesse ponto, tá, gente? Decisão que absolve sumariamente o réu. Gente, isso aqui é uma sentença antecipada, né? Digamos que o MP ofereça a denúncia e o juiz perceba que, na verdade, nós temos, por exemplo, uma causa excludente de ilicitude, o acusado agiu em legítima defesa. Nesse caso, o juiz, ao invés de rejeitar a denúncia, ele já vai absolver o réu, o investigado. Por isso que se fala em absolvição sumária. Só que a absolvição sumária, ao invés da rejeição da denúncia, cabe recurso de apelação. Recurso de apelação. E a decisão lá no tribunal do júri que impronuncia o acusado, ou seja, naquela primeira fase do tribunal do júri, o magistrado entenda que não há indício suficiente de autoria, por exemplo, ele vai decretar uma sentença de impronúncia, tá? Ele vai impronunciar, ele entende que não há elementos probatórios suficientes para remeter aquele sujeito para o conselho de sentença, para o tribunal do júri. Nessa sentença também cabe recurso de apelação. Já a decisão de pronúncia e de desclassificação, também no procedimento do júri, o que é a sentença de pronúncia? É basicamente o juiz, naquela primeira fase do júri, mandar o cara para o tribunal do júri, para o conselho de sentença, para os jurados decidirem. Ele entende que tem prova da materialidade, ele entende que tem indício suficiente de autoria e remete os autos para o conselho de sentença. Dessa decisão cabe recurso em sentido estrito. Da mesma forma, a decisão de desclassificação. O que é a decisão de desclassificação? É uma decisão que o juiz praticamente declara sua incompetência, porque ele entende que não há, no caso, prova a respeito do dolo em matar alguém. Lembrando que o tribunal do júri é aquele procedimento que julga os delitos em relação aos quais há dolo de matar, né? O homicídio culposo não é julgado no júri. Então, se o magistrado, na primeira fase do júri, entende que não há elementos indicando o animus necandi, a intenção de matar alguém, porque provavelmente aquele delito é um homicídio culposo, ou até mesmo uma lesão corporal, o que o juiz vai fazer? Ele vai desclassificar o crime e remeter o processo para o juízo competente para julgá-lo. Dessa decisão também cabe recurso em sentido estrito. E da decisão que recebe a denúncia, gente? A decisão que dá início ao processo penal. Lembrando que o processo penal se inicia com recebimento e não com o oferecimento da denúncia. Essa decisão é irrecorrível, não tem recurso cabível. Isso significa que ao réu não tem alternativa? Não. Por mais que se trate de uma decisão irrecorrível, cabe a impetração de habeas corpus. Mas, Henrique, se a decisão é irrecorrível, como é que cabe habeas corpus? É que habeas corpus não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Beleza? Atenção nesses pontos, vamos seguir aqui com a nossa revisão. Gente, competência. Peguei aqui alguns dispositivos que tratam da competência da Justiça Federal, que normalmente o pessoal se confunde. Então, o inciso 4º do artigo 109 da Constituição prevê que aos juízos federais eles têm competência para julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Estadual. O que está dizendo esse dispositivo? Gente, entidade autárquica, uma autarquia federal, por exemplo, o INSS. Se o sujeito pratica um delito contra o INSS, ele vai responder na Justiça Federal. Empresa pública, se o sujeito pratica um crime contra os Correios, né, se o sujeito pratica um crime contra a Caixa Econômica Federal, responderá na Justiça Federal. Qual o cuidado que tem que tomar? Excluídas as contravenções penais.
olha só o que pode cair na tua prova. Um sujeito pratica uma contravenção penal em detrimento de uma empresa pública federal. O sujeito vai lá e pratica uma contravenção penal contra a Caixa Econômica Federal. Não é competência da Justiça Federal, porque contravenção penal, combinando o inciso 4º do 109 com a súmula 38 do STJ, a competência da Justiça Estadual. Olha a súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual comum o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Outra questão importante aqui, se o sujeito pratica um crime em detrimento do Banco do Brasil, por exemplo, muita gente acha que é competência da Justiça Federal, só que o Banco do Brasil possui como natureza jurídica, é considerado uma sociedade de economia mista. E está previsto no inciso 4º do 109, sociedade de economia mista, dei uma lida aí rapidinho. Não tá. Significa que por previsão legal, por ausência de previsão legal, um crime praticado, por exemplo, contra o Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual. E essa inteligência é confirmada pela súmula 42 do STJ, ao prever que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Cuidado aqui, que isso aqui pode dar problema. Súmula 147 do STJ prevê que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da sua função. Então, se um funcionário da Caixa Econômica Federal está trabalhando lá na Caixa, chega um sujeito revoltado e dá um soco na cara dele, esse, por decorrência do exercício da função pública federal por ele exercida, esse agressor responderá na Justiça Federal. Agora, se um servidor público federal está na festa, está na noite e sem relação alguma com o exercício da função dele, é agredido por um sujeito, esse sujeito vai responder na Justiça Estadual, por mais que tenha praticado esse delito contra um servidor público federal, porque esse delito não teve relação com o exercício da sua função. Agora, muito cuidado com a regra do artigo 78, inciso 3º do CPP. Veja, no concurso de jurisdições de diversas categorias predominará de maior graduação. O que está dizendo o artigo 78, inciso 3º do CPP? Ele está basicamente fazendo uma inversão daquela lógica da conexão. Por exemplo, na conexão, em regra, prevalece a competência para julgar aquele delito mais grave, né? Então, se um sujeito pratica um crime mais grave, junto com um delito menos grave em conexão, o juízo competente é aquele no qual o crime mais grave foi praticado. Então, se um crime mais grave foi cometido em Porto Alegre, em conexão com um crime menos grave em Viamão, tudo será julgado na comarca de Porto Alegre. Agora, o cuidado que vocês têm que tomar é o seguinte: como os processos, como no concurso de jurisdições predomina de maior graduação, se um sujeito pratica um crime de lesão corporal, por exemplo, contra um funcionário público no exercício das suas funções na Caixa Econômica Federal e em conexão acaba cometendo um roubo no Banco do Brasil, pela regra da conexão seria competente a Justiça Estadual, né? Porque o delito mais grave foi praticado no Banco do Brasil, a competência estadual. Só que a Justiça Federal é considerada de maior graduação e ela acaba sugando, acumulando tudo para ela. Então, se o sujeito praticou um crime de competência federal, mesmo que seja praticado em conexão com um delito de competência estadual que é mais grave, vai tudo para federal. E a mesma lógica é adotada na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar. Por quê? Porque a Justiça Estadual é a mais residual de todas. Se não sobrar, se não for competência eleitoral, se não for competência militar, estadual ou federal, se não for competência da Justiça Federal, será competência da Justiça Estadual. Se o crime estadual, por mais grave que seja, tenha sido praticado em conexão ou continência
com um delito da competência da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar ou da Justiça Federal, vai tudo para essas outras justiças, tá? Então é possível que um sujeito responda por um delito estadual na Justiça Federal, desde que tenha sido praticado em conexão ou continência com um delito de competência federal, ok? Muita atenção nesse ponto, já caiu e pode cair de novo. Foro privilegiado, decoreba mesmo, não tem solução. Aqui eu estou trazendo um quadro com todos os sujeitos que têm competência para serem julgados originariamente nos tribunais. O que é importante aqui, me parece o mais importante, é você entender que deputado federal, senador da República e ministro de Estado responde originariamente no STF, só que toma cuidado. Hoje em dia, segundo o entendimento do STF, para um deputado federal, para um senador, para um ministro de Estado, por exemplo, responder com foro privilegiado diretamente no STF, ele tem que praticar um crime relacionado ao exercício das suas funções e durante o seu cargo. Então, se um sujeito, um deputado federal, chega em casa e agride a sua esposa, ele não terá direito ao foro privilegiado, porque isso não tem relação com o exercício da função. Se um deputado federal, no exercício das suas funções, pratica um crime de corrupção relacionado às suas funções, aí sim ele faz jus a ser julgado originariamente no Supremo Tribunal Federal. STJ, governadores, desembargadores dos tribunais estaduais, desembargadores dos TRFs. Lembrando aqui, gente, que governador, para fazer jus a essa competência originária do STJ, tem que praticar um delito relacionado ao exercício das suas funções e durante o exercício do cargo também. Tribunal de Justiça, juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e membros do Ministério Público. Só uma atenção aqui, gente, cuidado. Se, por exemplo, um juiz estadual pratica um crime eleitoral, ele responde perante o Tribunal Regional Eleitoral. Outra questão que pega muita gente de surpresa: se um juiz estadual pratica um crime de competência da Justiça Federal, mesmo assim ele será julgado pelo Tribunal de Justiça. Prevalece a competência estadual do TJ. Cuidado, se um juiz estadual pratica um delito de competência federal, ele será julgado pelo TJ e não pelo TRF. Baita questão para ser cobrado. E se, por exemplo, um juiz pratica um crime doloso contra a vida, ele não será julgado no júri, ele será julgado no Tribunal de Justiça, certo? TRF4 são os juízes federais, incluídos da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, e membros do MPF. Mesma regra aqui do TJ. Se um desses sujeitos aqui pratica um crime eleitoral, ele responde no TRE, e se um desses sujeitos aqui praticar um crime de competência estadual, responde no TRF e não no TJ, bem como se vier a praticar um crime de competência do Tribunal do Júri, prevalece a competência do TRF, não do TJ, tá? Isso aqui tá errado, TRF, cuidado. Beleza, gente? Então, seguindo aqui, deputado estadual. Deputado estadual, se comete um crime em razão do exercício do cargo dele durante seu exercício, ele será julgado se pratica um crime comum estadual perante o TJ, se pratica um crime comum federal no TRF e se pratica um crime eleitoral no TRE, tá? Prefeito, isso aqui caiu recentemente na OAB também. Se ele pratica um crime em razão do exercício do cargo e durante o seu exercício, se ele pratica um crime estadual, responde no TJ, se pratica um crime federal, responderá na Justiça Federal, tem súmula a respeito disso, súmula 702 do STF, e se pratica um crime eleitoral, ele responde no TRE. Vejam só, súmula 208 do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas do órgão federal. E a mesma lógica da súmula 209 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. E vereador? Vereador, coitadinhos, não fazem jus ao foro privilegiado. Cuidado nesse ponto, tá? Outra questão importante também, gente. Vamos supor que algum estado da federação
tem a previsão de que um vereador ele faz jus ao foro privilegiado e é julgado no TJ. Gente, o entendimento do STF é que as regras relativas ao foro de prerrogativa de função previstos na Constituição Federal prevalecem em relação à Constituição estadual. Então, o que vale é a Constituição Federal, tá certo? Reconhecimento de pessoas e coisas. Por que eu estou trazendo o 226 do CPP? Porque, gente, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, junto com o Supremo Tribunal Federal, mudou o entendimento. Por quê? Antigamente, até pouco tempo, a jurisprudência entendia que esse procedimento, esse ritual do 226 era uma mera recomendação. Então, se eventualmente não se seguisse as disposições do 226, isso configuraria apenas nulidade relativa e, na prática, a nulidade nunca era reconhecida. Agora mudou. Agora, a tendência da jurisprudência é reconhecer a nulidade caso não se siga esse rito do 226. Por isso que eu estou apostando, de certa forma, nesse dispositivo. Então, veja, o que era muito comum, gente? Olha só. A vítima comparecia à delegacia de polícia para registrar uma ocorrência e a polícia mostrava fotografias de suspeitos. E a vítima reconhecia o sujeito com base em fotografia. Iniciava-se o processo penal, audiência de instrução e julgamento, a vítima era convidada a reconhecer o réu, só que o reconhecimento dela continuava sendo por fotografia. Eu mostrava a mesma fotografia lá do inquérito, ela endossava o reconhecimento e isso já era suficiente para configurar o reconhecimento do réu e, consequentemente, para testar a autoria do acusado. Agora a jurisprudência passou a dizer o seguinte: o 226 não é só a recomendação, o 226 é uma obrigação a ser seguida. E o que diz o 226? Não prevê reconhecimento de pessoa por foto. Diz o seguinte: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, antes da pessoa reconhecer, a vítima, a testemunha, vai descrever como o sujeito era. Olha, ele era baixo, branco, era careca e tinha um monte de tatuagem. Depois disso, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, bom, ela disse que o sujeito é baixo, ela disse que o sujeito tem tatuagem, beleza. Então vamos pegar o réu aqui e selecionar pessoas que se parecem com ele. Porque também é sacanagem, né? Imagina, o réu é baixinho e coloca um monte de pessoa com 2 metros de altura. Isso está tendenciando a vítima, a testemunha, a reconhecer o réu como autor do crime. Então, olha só, a vítima tem que descrever, depois o réu vai ser colocado junto com uma série de outras pessoas semelhantes fisicamente a ele, e somente após a pessoa, então, a vítima ou a testemunha, apontará quem afinal seria o autor do fato, quem ela reconhece como autor do fato, tá? E existe a possibilidade pelo inciso 3º de, por conta de intimidação ou influência, a vítima ou a testemunha não ver a pessoa ser reconhecida. Após o reconhecimento é lavrado um auto pormenorizado dispondo sobre tudo o que aconteceu no reconhecimento. Então vejam só, se cair na prova que o reconhecimento em juízo se deu por fotografia, não pode, esse ato é nulo, porque o 226 prevê um ritual, prevê um procedimento que deve ser observado para se reconhecer o acusado. Então, por exemplo, se na prova constar que o único elemento probatório a indicar a autoria era o reconhecimento por fotografia, gente, cai tudo. Tem que anular e depois, se novas provas não forem realizadas nesse sentido, tem que absolver, tá? Cuidado nisso, é a minha aposta para a prova da FGV, que se não nesse, talvez nos próximos aí venha a ser cobrado, tá? Lembrando que esse mesmo ritual serve para reconhecimento não só de pessoas, senão também de coisas, tá?
Uma observação, gente. O inciso 3º, quando a pessoa tem a possibilidade de reconhecer sem a presença do réu, ele não é aplicado na fase de instrução ou do plenário do tribunal do júri, tá? Em relação às testemunhas, artigo 212 do CPP, isso também consistiu numa virada jurisprudencial. Por quê? Em se tratando de testemunha, gente, o que prevê o artigo 212 do CPP? Que quem compete fazer os questionamentos são as partes. Então, por exemplo, vamos lá, uma testemunha arrolada pela acusação. Quem faz os questionamentos é o Ministério Público, depois a defesa e somente subsidiariamente o magistrado. O magistrado só vai fazer alguns questionamentos para dirimir dúvida. Se o magistrado se apoderar daquela audiência, se o magistrado passar ele a fazer todas as perguntas para uma testemunha arrolada para acusação, para testemunha arrolada pela defesa, isso vai constituir uma violação ao 212 do CPP, porque o juiz estará atuando de forma inquisitiva, vai estar inobservando o sistema acusatório, que é o sistema que deve ser observado no processo penal. Portanto, o juiz ele pode fazer perguntas, mas subsidiariamente, ele vai questionar só o que ele não entendeu. Se o juiz passar a fazer a função do Ministério Público, como se promotor ou promotora fosse, isso é caso de nulidade por violação ao artigo 212 do CPP. Só um parênteses, no tribunal do júri, os jurados eles não podem fazer pergunta diretamente à vítima, às testemunhas, quem tem que fazer essas perguntas é um magistrado. Gente, acho que a gente está encerrando aqui já, tem menos de 5 minutos, então creio que deu para abordar alguns pontos que podem ser cobrados na FGV, especialmente competência, que normalmente cai, prisão preventiva e temporária cai bastante também, essa questão do reconhecimento, essa questão da ordem de testemunhas, são questões que podem ser cobradas que faz um tempinho que não são, especialmente o reconhecimento e a ordem de inquirição. Gente, olha só, sucesso total e sorte que é bom também, mas se você está estudando, se você é meu aluno, se você não é meu aluno, mas está se preparando, se tu não estudou nada, mas está observando essa aula, olha, tem chance de pelo menos 1 ou 2 questões acertar. Quem já é meu aluno vai gabaritar, né? E quem está estudando também. Mas isso aqui serve como reforço para lembrar vocês de algumas questões importantes de processo penal. Eu desejo muito sucesso, muita sorte na prova e espero que em breve nós não nos encontremos aqui como professor e aluno em curso preparatório, mas sim nos corredores forenses, já com a tua vermelhinha em mão. Tá bem? Um abraço e estou aqui para qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Sucesso, até mais. Obrigado, gente. Valeu!